Com a palavra o pastor Valnei. Boa noite. Bênção estarmos reunidos para meditar mais uma vez sobre a palavra do Senhor e como é bom estar na igreja, adorando a Deus com cânticos e adorando ao Senhor com as nossas vidas. Isso é um tempo muito especial para refletir na palavra do Senhor. Nesse momento você deve estar direcionando sua mente e pensamentos para aquilo que vamos falar hoje. E é muito especial cada tempo na igreja e cada texto que estudamos. Por quê? Porque depois desse texto pregado hoje, provavelmente, nunca mais ele vai ser pregado na igreja. Não é verdade? Porque tem outros livros, outros textos, outras coisas, né? Então, esse texto será somente hoje. Você imagina assim, eu não tenho como ver novamente, se bem que tem, porque está gravado. Mas, pensa que não está, e aí você diz, olha, eu só tenho hoje, então tenho que prestar bastante atenção e refletir sobre o que o Senhor quer para nós. Nós temos estudado a vida da igreja de Corinto. Essa carta que Paulo escreveu para aquela igreja foi para ajudar aquela igreja, porque ela tinha alguns problemas e algumas dificuldades. E nós vimos no capítulo 4 de 1 Coríntios, do verso 6 ao verso 13, no domingo passado, que a humildade glorifica Deus e edifica a igreja. Por quê? Porque a humildade é a resposta para a solução do problema na igreja de Corinto. Era a humildade daqueles irmãos. Mas lembra, humildade não é você ser aquela pessoa pacata e mansa. Humildade não é sinônimo de pobreza. Humildade não tem nada a ver com isso. Humildade, na Escritura, é você reconhecer que o Senhor é Deus e está submisso à autoridade de Deus. Então, você não escolhe o que você quer para a sua vida. Você escolhe o que Deus manda para a sua vida na Bíblia Sagrada. Isso é humildade. Consequentemente, se você é um crente humilde diante do Senhor, o que é que vai acontecer? Você vai amar o seu próximo. Você vai perdoar o seu próximo, vai pedir perdão ao seu próximo, você vai tratar as pessoas de uma maneira adequada, mesmo que por dentro, às vezes você está, numa situação muito difícil, mas eu não posso maltratar o meu irmão, nem o meu inimigo, porque Deus mandou eu tratá-lo com amor. Então, como eu sou humilde diante do Senhor, reconheço o poder de Deus na minha vida, eu me subordino ao Senhor nosso Deus. Então, nesse sentido, a humildade, ela glorifica Deus e edifica a igreja. E essa é a grande diferença. Se você é humilde para agradar os homens, isso não é cristão e nem é bíblico. Isso é humanista e não funciona. Certo? Se você é humilde para a glória de Deus, você é um crente. Isso funciona, porque o Espírito Santo nos capacita a termos esse tipo de humildade. Parece a mesma coisa, mas é muito diferente. Você ser humilde movido pelo poder de Deus e obediência à palavra de Deus, e você ser humilde por questões e padrões de ética da sociedade. São coisas diferentes. E quando você faz isso por causa dos homens, não vai funcionar, não vai se sustentar. E não é assim, você vai errar ou para mais ou para menos, certamente. E no caso, quando você é humilde para o Senhor, para a glória de Deus, não pensando só na pessoa, mas pensando no reino de Deus, aí funciona, existem frutos e a vida se torna extremamente abençoada. Nós falamos também no domingo passado que o problema dessa igreja estava ali no iceberg, embaixo d'água. A maior parte do iceberg ali, o problema era a soberba. E o topo do iceberg era só a divisão na igreja e os partidarismos. Na nossa vida é do mesmo jeito. Às vezes você está com uma dificuldade, um problema, um pecado, mas o pior está no seu coração. Você tem que identificar qual o pecado ou ídolo do meu coração para que eu venha a tratá-lo.
Por isso, hoje, vamos tratar novamente da humildade, porque no final do capítulo 4 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele vai nos instruir, né? Na verdade, ele vai concluir o argumento dele desde o capítulo 1, que ele mostrou que o problema daquela igreja eram essas divisões, ele identificou que era uma igreja infantil e que tinha muita situação de soberba, e agora ele vai concluir o argumento sobre a solução. A solução é a humildade de Jesus Cristo. A humildade do Senhor Jesus Cristo deve estar em cada um de nós. E nesse sentido, Paulo não está falando nada de novo. Ele só está escrevendo o que Jesus pregou nos evangelhos, só que ele escreve do jeito dele, no estilo dele, mas é a mesma mensagem. A humildade do Senhor Jesus Cristo deve estar em nós, e esse é o tema do texto que nós vamos ler agora. A humildade do Senhor Jesus Cristo deve estar em nós. Olha 1 Coríntios capítulo 4, verso 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos ademoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesse milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo, então, ele quer mostrar aos irmãos de Corinto como resolver essa situação da divisão na igreja, dos pensamentos diferentes que eles tinham. Por isso que desde o início da epístola, ele aponta para a cruz de Cristo, não para o estoicismo, a filosofia grega vigente na época, não para o hedonismo, outra filosofia da época dos gregos, enfatizava a felicidade em alto grau, no sentido de que a vida é ser feliz, e isso é tudo na vida, e tantas outras filosofias que existiam, frutos das doutrinas de Platão. Então, o platonismo teve várias vertentes, e os coríntios, que gostavam muito das filosofias gregas, estavam com seus pensamentos divididos. O cristianismo sofreu com isso na sua história. Teve uma época que o platonismo influenciou muito as verdades da doutrina cristã, de modo que até hoje muitos crentes acham que o céu, quando nós partirmos daqui e estivermos com o Senhor, vai ser só nossa alma desencarnada lá, por toda a eternidade, tocando harpa, né, com os anjos no céu. Essa não é a nossa salvação. Nossa salvação vai ser com corpos ressurretos, novo céu e nova terra, sociedade redimida, vida eterna, maravilhosa, por toda a eternidade. Vai ser uma realidade palpável, nós vamos nos lembrar de quem éramos, quando estivermos no novo céu e nova terra, só que na perspectiva correta, não na perspectiva de sofrer pelo pecado que cometemos, mas na perspectiva de entender o quanto Deus foi bom para comigo, olha como eu era pecador, e olha onde eu estou hoje, novo céu e nova terra, ressurreto. E vamos louvar e glorificar a Deus por toda a eternidade, mas vamos fazer outras coisas também no novo céu e nova terra. O platonismo prejudicou esse entendimento do que é a nossa salvação. E muitas igrejas não têm esse entendimento correto. A própria doutrina de Aristóteles também prejudicou. Tomás de Aquino trouxe muitos ensinos errados que prejudicaram o entendimento do que é salvação pela graça e somente pela fé, por conta da filosofia de Aristóteles, que ele recuperou ali, período da Idade Média. Mas o fato é que o apóstolo Paulo, ele rompe com esses ensinos que estavam nesses partidos dentro da igreja de Corinto, ele não quer saber deles, e o objetivo de Paulo é falar da cruz de Cristo. Por quê? Porque lá reside a solução para todos os nossos problemas,
problemas de pecado, problemas da sociedade, problemas dos relacionamentos, está tudo em Jesus Cristo. Então, quanto mais pensarmos no Senhor Jesus, adorarmos o Senhor Jesus, imitarmos o Senhor Jesus, nós vamos perceber como resolveremos as questões da nossa vida. A principal delas, obviamente, é a salvação em Cristo Jesus. Para aqueles que ainda não creram e estão perdidos nos seus pecados, você deve se arrepender dos seus pecados e suplicar para o Senhor Jesus lhe salvar o mais rápido possível. Basta você arrependido clamar a Ele em oração para que Ele seja o seu Salvador e Jesus certamente há de lhe salvar. Então, depois de ter lido o texto, vamos ver 3 ensinos sobre a humildade no Senhor Jesus Cristo, porque aqui está a solução para o problema daquela igreja, uma igreja dividida, uma igreja soberba. Primeiro ensino, nós temos que imitar a humildade de Cristo. Então, Jesus é o nosso padrão de vida. Você tem que olhar para Jesus e imitar a humildade do Senhor Jesus Cristo. Só assim nós vamos compreender como viver nessa terra de modo que agrada a Deus. Então, olha o verso 14 novamente. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Os coríntios eram muito soberbos. No texto anterior, Paulo falou muito duro com eles. Nós estudamos domingo passado. Logo, Paulo deixa claro, eu não quero envergonhar vocês. E os coríntios não gostavam de serem envergonhados, porque eles eram bem orgulhosos, eram muito felizes com a cidade deles, com a cultura deles, com a sabedoria humana que eles tinham, e isso os fazia extremamente arrogantes, mesmo os crentes em Jesus. E Paulo deixa muito claro, eu não estou querendo envergonhar vocês ao escrever essa epístola. E ele diz, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos amados. E aqui o apóstolo lembra os coríntios que Paulo foi o pai daquela igreja. Lá em Atos 18, a gente viu no começo dos estudos aqui da primeira epístola aos Coríntios, Paulo ele começou aquela igreja junto com Priscila e Áquila e outros irmãos ali, ele plantou aquela igreja, ele foi quem iniciou uma igreja lá na cidade de Corinto. Logo, ele é o pai espiritual de todos aqueles irmãos. Por isso ele os chama de filhos meus e amados. Então ele quer aconselhar. Admoestar aqui é aconselhar. Ele quer mostrar o erro e apresentar a solução. Uma questão interessante, tanto para a vida da igreja de Corinto, para a nossa igreja, para a nossa vida pessoal, é que nós não podemos separar o aspecto espiritual da nossa vida em sociedade e da nossa vida material. Às vezes a gente diz assim, na minha vida espiritual eu estou bem, mas na minha vida emocional não estou. Então, a nossa vida é uma coisa só. A gente tenta desatrelar às vezes para entender, e eu compreendo isso. Mas, na verdade, é uma vida só. Então, tudo na nossa vida é espiritual. Se você observar bem a lei de Moisés, ela trata vários aspectos da vida em sociedade, da vida material, como algo espiritual. Inclusive, até quando eles estavam percorrendo ali o caminho no deserto, indo para a terra prometida, o jogar seus dejetos no deserto tinha que ser feito de uma maneira espiritual. Tinha uma técnica para isso, que a lei de Moisés prescrevia. Interessante, né? Então, tinha todo um entendimento de como viver para agradar a Deus em todos os aspectos da vida. Então, não existe esse negócio, minha vida espiritual, minha vida no trabalho, minha vida na família, meu lazer, não existe essa divisão. Tudo é espiritual. Eu vou numa loja comprar uma roupa. Essa roupa glorifica a Deus, tanto para homem como para mulher. Eu vou assistir um filme, glorifica a Deus. Eu vou fazer uma amizade. Essa amizade é para eu pregar o Evangelho, aí eu glorifico a Deus. Ou é uma amizade onde eu posso realmente me aproximar mais, porque é um irmão em Cristo e vamos crescer juntos. Então, tudo o crente pensa como vou glorificar a Deus. E Paulo estava querendo mostrar aos irmãos de Corinto essa divisão, esses partidos, esses vários pensamentos e doutrinas e filosofias que vocês têm em mente, é porque vocês estão flertando com o mundo.
Um mundo, uma sociedade de pecado ao redor de vocês. Vocês têm que olhar para a cruz de Jesus. E a única forma de vocês fazerem isso é baixando a cabeça e sendo humildes ao que Deus ordenou para vocês fazerem. Então, tem que aprender sobre a humildade do Senhor Jesus Cristo. Paulo se coloca ali como um pai amoroso que está instruindo. E ele vai fazer um contraste. Talvez para nós é estranho, mas olha o verso 15. Aqui está o contraste. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Ele está dizendo, eu sou o pai de vocês, o pai na fé de vocês, eu gerei vocês ao pregar o Evangelho para vocês, e vocês creram em Jesus. O que é que vocês querem? Vocês querem ser guiados pelos preceptores ou por um pai amoroso? O que significa isso? Para nós hoje parece sem sentido. Mas na época, na cultura grega, esses preceptores, essa palavra preceptores aqui, literalmente é pedagogos, que é uma palavra grega, que foi transliterada e surgiu o nosso termo pedagogo. Pedagogo é um educador, hoje. Naquela época, um pedagogo era um escravo, geralmente era um escravo grego, que os romanos contratavam, modo de dizer, escravizavam, né? Para que esse escravo grego, que era mais versado na literatura, nas políticas e nas artes, do que os romanos, isso aqui de modo geral, esse escravo grego levasse o meu filho para a escola, ou instruísse o meu filho em casa. Você sabe quem foi um grande preceptor ou pedagogo conhecido na história? Aristóteles. Aristóteles foi o pedagogo de Alexandre o Grande. Então, Aristóteles ele era como se fosse assim, um escravo que estava ali a serviço da educação de Alexandre, que depois se tornou o grande por conta das conquistas no Império Grego. Então, aqui, só que tem um detalhe. Nós pensamos, então eles são bonzinhos, né? Os preceptores ou tutores, também chamados na época, os tutores eram bons. Não, eles não eram bons. Eles maltratavam os filhos dos seus senhores. Se o filho não estivesse estudando adequadamente e cumprindo suas tarefas, eles iam lá e batiam mesmo, sem dó nem piedade, naquela criança. Porque o senhor, o pai daquela criança, só queria que ela fosse educada. Use os meios necessários. E os tutores eram maus muitas vezes, na maioria das vezes, batiam e maltratavam as crianças para ter os resultados. Porque se os resultados não chegassem, se a criança não fosse versada na literatura, na política, na filosofia, em outras disciplinas importantes para a época do mundo greco-romano, quem sofria era o escravo, que era o pedagogo, que era o tutor. Então Paulo está dizendo, vocês querem milhares de tutores que vão maltratar vocês, ou vocês querem um pai amoroso que vai cuidar de vocês? Quem eram esses preceptores? Eram os líderes da igreja de Corinto, que estavam dividindo a igreja em várias partes ali, pelo menos 4, usando o nome dos apóstolos, Pedro e Paulo, e de Apolo, que provavelmente em algum momento foi pastor da igreja de Corinto, e até do próprio Senhor Jesus Cristo. Estes preceptores, tutores, na verdade eram os mestres de Corinto, cristãos, crentes, mas que flertavam com as filosofias da época, estoicismo, epicurismo, hedonismo e outras filosofias gregas da época, oriundas até do próprio platonismo, para poder deixar a igreja mais sofisticada nos moldes gregos. Entende? E por conta disso, haviam várias divergências dentro da igreja. E Paulo está dizendo, vocês vão sofrer na mão deles, ou vocês querem que o Pai amoroso de vocês, Paulo dizendo, eu os instrua naquilo que vocês devem fazer. E a instrução do apóstolo Paulo é muito clara. A instrução dele é sobre a cruz do Senhor Jesus Cristo. E isso, estes tutores não estavam explicando para a igreja de Corinto. Uma igreja que não fala de Jesus e que se preocupa mais com as necessidades humanas e não de falar do Senhor Jesus Cristo, da vontade de Deus, do plano de Deus, do amor de Deus, para a glória de Deus, é uma igreja
que está caminhando para o seu fim. Pode até continuar existindo como instituição, mas como igreja de Jesus, candeeiro de Deus na terra, essa igreja ela está fadada a se apagar diante do Senhor. Interessante perceber também que Paulo fez o contraste entre os coríntios, não toda a igreja, mas esses tutores e os apóstolos. A gente viu isso no texto passado, mas olha 1 Coríntios 4:10, só para relembrar. Paulo diz: nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Então a ideia é que os apóstolos que sofriam pelo nome de Jesus, para pregar o evangelho de Jesus, eles eram considerados fracos e desprezíveis e loucos. E estamos falando dos crentes. E os crentes da igreja de Corinto, pensando aqui não a totalidade, mas os líderes e os mais próximos desses líderes, se achavam sábios em Cristo, ricos, nobres e, digamos assim, mais exaltados, né, mais prósperos do que os apóstolos. Então, nós temos que perceber o que Paulo está querendo dizer. Nós temos que ser mais parecidos com Jesus, imitando a humildade do Senhor Jesus Cristo, em obediência a Deus, do que procurar as coisas que o mundo nos oferecem. O que os crentes de Corinto, na sua maioria, e os seus líderes queriam, eram a sofisticação da cultura greco-romana dentro da igreja. E o que Paulo queria era: vamos imitar Jesus Cristo. Só isso. Que é muito difícil, por sinal. Imitar Jesus Cristo é o principal aqui. E então foi o que Paulo fez. 1 Coríntios 4, verso 16, foi o que ele ensinou. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Então, a estratégia de Paulo é dizer: me imite, e você vai aprender a imitar Jesus Cristo. Parece uma postura de arrogância um pouco, né? Paulo está pedindo para nós o imitarmos. Mas é porque, às vezes, na vida cristã, alguns irmãos, só lendo a Bíblia, eles não vão conseguir realizar na mente como eles devem viver. Então, eles precisam de referenciais práticos do dia a dia, para poderem imitar. Então, os crentes mais experientes dentro da igreja de Jesus, eles têm que ser esses referenciais. A igreja tem que ter esses referenciais, certo? Não é só o pastor, ou os pastores, é cada crente em Jesus que se entende: eu estou amadurecendo, eu entendo que eu estou imitando Jesus Cristo. Óbvio que não você vai dizer isso para ninguém, é entre você e Deus. Você tem que ser modelo e exemplo para os outros crentes que também estão no processo de amadurecimento. É exatamente o que Paulo está dizendo. Me imitem, porque eu estou imitando Jesus Cristo. Paulo não está dizendo: eu sou perfeito. Paulo não está dizendo aqui: eu sou plenamente maduro. Paulo não está dizendo: eu sou sem pecado. Paulo não está querendo incorrer em ser soberbo como os coríntios. Não. Ele está querendo ser um auxílio para aqueles irmãos. Eu estou imitando Jesus. Me imite. Olha 1 Coríntios 4, verso 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Paulo está dizendo: estou pronto para morrer pelo Senhor Jesus Cristo. Foi do querer de Deus que nós, os apóstolos, ele podia estar falando dos 12 ou até mesmo dos missionários, porque a palavra apóstolo também foi usada no Novo Testamento para os missionários, da mesma forma que diáconos. Havia os diáconos, os 7, mas havia os diáconos, todos os servos de Jesus, todos os crentes. Da mesma forma, os apóstolos, os 12, mas os apóstolos, nome para missionários. Isso acontecia também no Novo Testamento. Então, estes irmãos, eles estavam condenados à morte. Deus quis que eles fossem condenados à morte. Eles estavam prontos para morrer por Jesus e levar o evangelho a todas as localidades possíveis. Isso é humildade. Eu quero fazer o que Deus mandou eu fazer.
Para nós hoje, talvez Deus não queira que nós venhamos a morrer por causa do Evangelho. O nosso país não tem essa pena de morte para os que pregam o Evangelho. Outros países no mundo têm, que perseguem os cristãos. Mas nós não temos aqui no nosso país, graças a Deus por isso. No entanto, tem outras coisas que o Senhor requer de nós como crentes na modernidade. E ao meu ver, são coisas muito simples. É você fazer seu devocional todo dia. Isso é o mínimo que um crente na modernidade deve fazer. É você ter uma vida de oração. É você se dedicar à missão que Jesus lhe deu. Pregar o evangelho aos perdidos. Fazer discípulos para Jesus. É o mínimo. Nem tem a quantidade na Bíblia de quantos discípulos você deve fazer para Jesus. Só que você deve fazer discípulos para Jesus. Então são coisas que nós crentes temos que fazer, além de outros serviços que nós podemos fazer na igreja do Senhor. Então, humildade é isso. Paulo está dizendo, eu estou pronto para morrer por Jesus. E ele diz para a igreja de Corinto, me imitem. Estejam prontos para morrer por Jesus. Isso é humildade. É estar pronto para morrer por Jesus. Se eu leio na Bíblia que eu tenho que deixar qualquer coisa por amor ao Senhor Jesus Cristo, por amor à igreja do Senhor Jesus Cristo, para a proclamação do Evangelho, eu não penso duas vezes. Eu vou deixar. Não tem problema. Jesus é muito mais importante que qualquer coisa que exista na minha vida. Isso deve estar muito claro nas nossas mentes. E é isso que Paulo quer dizer para os coríntios. Porque para os coríntios, o estilo de vida grego era muito importante para eles ainda. Vamos ver no capítulo 5 a imoralidade na igreja de Corinto. Por quê? Porque eles tinham um estilo de vida imoral. Mesmo depois de crer em Jesus, isso ainda rondava a igreja de Corinto. Olha ainda, 1 Coríntios 4, verso 11, Paulo dizendo, até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados, não temos morada certa e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Irmãos de Corinto, me imitem, é o que Paulo está dizendo. Também participem dos sofrimentos de Cristo, estejam prontos para serem rejeitados pelos de Corinto. Não queiram ser aqueles crentes que estão ali sendo aceitos pela sociedade de Corinto, e para ter essa aceitação, vão ser crentes pecadores, vão ser crentes indisciplinados, vão ser crentes longe da vontade de Deus. Veja que os apóstolos sofriam muito, mas eles sempre tentavam melhorar. Né? Caluniados, vamos tentar conciliação. Quando eram prejudicados, falavam mal dos apóstolos, vamos bem dizer. Então os apóstolos sempre tinham uma postura de humildade. Por quê? Por que sofrer tanto assim? Porque o Senhor é digno, né, da nossa adoração. E se para o Evangelho chegar, eu tenho que ter esse estilo de vida, vamos viver o estilo de vida de Jesus Cristo. Nós crentes não devemos ter essa postura do orgulho, essa postura da soberba, que nos impede de perdoar e de pedir perdão. Isso não é coisa de crente, dos crentes em Jesus. É isso que Paulo quer dizer para os coríntios. Não só sobre o perdão, mas sobre tudo na vida. Os crentes são conciliadores. Os crentes são abençoadores, mesmo quando maltratados, mesmo quando rejeitados. Os crentes, segundo o modelo de Jesus, não se vitimizam. Eles se erguem no poder do Espírito para abençoar aqueles que os maltrataram. Então, é essa visão que o apóstolo quer passar para os crentes de Corinto, que eram ensoberbecidos, arrogantes, por causa da sua criação, né, formação grega e estudo dentro das filosofias daquele período. Veja ainda que o apóstolo Paulo, ele fala sobre ser imitador. Paulo diz, sede meus imitadores. Mas ele complementa essa ideia lá em 1 Coríntios 11, 1. Quando ele diz novamente, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então não é só para me imitar, é me imitar naquilo que eu imito Jesus Cristo.
É isso que vocês têm que procurar. E o que é que eu estou imitando em Jesus que vocês devem imitar? Ser humilde para obedecer o que Deus manda. Se Deus está mandando testemunhar do nome dele no mundo greco-romano, e para isso seremos perseguidos, rejeitados, considerados lixo do mundo, em humildade, vamos fazer tudo isso que é necessário para a glória de Deus. Hoje, será que nós vamos precisar viver tudo isso que Paulo está colocando aqui? No nosso contexto, eu acho que não. Mas ainda assim, devemos buscar a humildade que o Senhor Jesus Cristo requer de nós para viver segundo a vontade de Deus. O apóstolo, ele quer resolver o seguinte problema. Volta lá para 1 Coríntios 1,10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falois todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E é isso que Paulo quer, que a igreja esteja coesa no mesmo pensamento. Que pensamento é esse? Jesus Cristo, a cruz de Jesus. Por que Jesus? Por que ele fala tanto da cruz do Senhor Jesus Cristo, que aponta para a morte de Jesus? Se lá no capítulo 15, ele vai falar um capítulo enorme nessa epístola sobre a ressurreição. É porque a grande forma de humilhação de Jesus foi a cruz. Ao ir para a cruz, Jesus obedeceu o Pai em tudo que o Pai queria dele, e sem restrição. E se você lembra do Evangelho, você sabe que não foi fácil. Mesmo Jesus sendo Deus, o Senhor Jesus agonizou no Getsêmani, orando ao Pai, se preparando para sua prisão e crucificação. Não foi um drama, um teatro de Jesus. Foi real. Jesus sofreu fisicamente e espiritualmente, emocionalmente, pregado na cruz. Foi literalmente, em todos os aspectos, humilhado. A pessoa mais humilhada deste planeta foi o Senhor Jesus Cristo. Aí você pergunta, por que você pode saber disso? É porque Ele é Deus. Ele é a pessoa mais poderosa do universo. Jesus esteve na criação da matéria, do universo, do planeta Terra, do primeiro homem e da primeira mulher. Estava lá o Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus se deixou crucificar. Entende? Porque ele é a pessoa que foi mais humilhada no planeta Terra. E por que ele fez isso? Para a glória de Deus. Não existe orgulho em nós, para a glória de Deus. Entende isso? É importantíssimo entender isso. Ah, minha esposa me humilhou. Não importa. Para a glória de Deus, eu vou amá-la, conquistá-la e vou edificar meu casamento. Meu marido me humilhou, meu marido me desprezou. Não importa o que eu estou passando em si. Eu tenho que glorificar a Deus, ajudando meu marido a entender como ele tem que me amar. É o pensamento da esposa. Quando eu digo não importa, eu não estou menosprezando o sentimento de ninguém. Eu sei que nós sofremos e temos sentimentos, é claro. No entanto, tem algo maior do que isso. A glória de Deus. Nós não podemos ser guiados pelos nossos sentimentos. Nós, como crentes em Jesus, somos guiados pelo Espírito Santo e pela nossa atitude e postura de glorificar o nome de Deus. Se essa mensagem é estranha para você, talvez é porque você não tem compreendido o cerne do Evangelho. Não tenha compreendido por que Jesus morreu na cruz. Ele morreu para a glória de Deus. Ele nos resgatou das trevas do pecado, nos libertou do pecado, como cantamos hoje aqui, para que nós, à semelhança dele, Jesus, glorificássemos a Deus na terra. E para glorificar a Deus na terra, é necessário nos abstermos do nosso orgulho. Foi o que os apóstolos fizeram. Era o que os coríntios deviam fazer. E para a igreja prosperar e vencer, como Jesus quer que ela vença, glorificando a Deus na terra, todos nós devemos nos despir do nosso orgulho para obedecer
tudo o que Deus manda. Obedecer a Deus é mais importante do que eu pensar se fui humilhado ou não fui humilhado, defender meu orgulho ou alguma coisa parecida. Talvez no começo seja difícil. Para esses irmãos de Corinto, certamente foi muito difícil. Mas com o tempo, nós vamos aprendendo a ser como o Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo traído, preso, maltratado, estava firme para fazer aquilo que Deus mandou. A cruz, a morte, para nos livrar da condenação dos nossos pecados. Por isso, Paulo aponta para Jesus Cristo. Olha 1 Coríntios 1, 22, revisando. 1 Coríntios 1, 22. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então, tanto os judeus como os gregos, eles têm aquilo que eles mais procuram, que é aquilo que traz valor a eles. O que é que os judeus queriam? Eles queriam o poder, os sinais, os milagres. O que é que os gregos queriam? Filosofia, sabedoria, conhecimento, talvez até alguma influência do gnosticismo aqui. E nós, crentes, o que nós procuramos? Jesus Cristo. Não seguimos filosofias, nem seguimos ideologias, nós seguimos Jesus Cristo. Como Jesus viveu, como Jesus pregou, como Jesus tomou suas decisões, o que Jesus fez para glorificar a Deus na terra. Assim vive um cristão hoje e deve viver durante todo o período da sua vida. Olha 1 Coríntios 2, verso 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Verso 16, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E 1 Coríntios 3, 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Percebe quantas vezes ele repete? Quantas vezes ele bate nisso? Isso o quê? Você tem que ser como Jesus Cristo. Aprender a humildade de Jesus Cristo. Obedecer a Deus como Jesus Cristo. Só assim, vocês, crentes de Corinto, vão viver com a mesma disposição mental. Toda a igreja tem que ter este mesmo pensamento. Esse é o nosso alvo. Esse é o nosso lema. Essa é a nossa missão. Ser como Jesus, imitar o Senhor Jesus Cristo, continuar a missão que Jesus deixou para nós hoje aqui na terra. Essa é a missão da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso, temos que imitar a humildade de Cristo. Uma segunda lição que nós aprendemos no nosso texto é que nós precisamos ser lembrados da humildade de Jesus Cristo. E é por isso que estamos aqui, para nos lembrar que nós temos que seguir o padrão da humildade do Senhor Jesus. Paulo mandou Timóteo lembrar aquela igreja sobre a humildade de Jesus Cristo. É o 1 Coríntios 4, verso 17. Nosso texto aí diz assim: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Paulo não pôde ir visitar Corinto nesse momento, mas ele planejava ir. Então ele manda Timóteo. Timóteo era ele representava Paulo quando Paulo não podia estar num determinado local, e ele tinha a mesma autoridade do apóstolo ali, quando o apóstolo não podia estar. Timóteo, quando chegou ali, ele ia não somente relembrar como viver segundo a vontade de Deus, como Paulo ensinava e vivia, mas Timóteo, ele ia fazer isso com a própria vida dele. Timóteo, ele era um discípulo do Senhor Jesus Cristo, preparado por Paulo, e a própria vida de Timóteo na igreja de Corinto iria ensinar aqueles irmãos como eles deveriam viver e se humilhar segundo a vontade de Deus. Imitar Jesus Cristo não é fácil. Precisamos enxergar Jesus uns nos outros. Tem um irmão que imita Jesus em uma área que já eu não consigo, eu vou imitar o que esse irmão faz. Já tem outro irmão que imita Jesus noutra área que eu não consigo, já eu vou imitar como aquele irmão imita. Talvez o irmão imite Jesus na oração mais do que em outros aspectos. É isso que eu tenho que pegar.
Às vezes na igreja não é bem assim. Às vezes na igreja, para justificar os nossos pecados, o que é que nós fazemos? Ah, pastor, mas o fulano faz isso. Ah, mas o cicrano peca assim também. Ah, mas quem é que faz isso na igreja? Ah, e aquilo ali? Quem? E a gente vai jogando a culpa nos outros. É o contrário. Nós temos que observar nos nossos irmãos, uns nos outros, aquilo que eles estão imitando em Jesus. Paulo não pôde ir, mandou a epístola e disse, vou mandar Timóteo. Vocês vão ler na epístola o que devem fazer e vão ver em Timóteo como fazer. Timóteo era mais aquela pessoa que não só ia lembrar, mas academicamente, digamos, ensinando, pregando para a igreja, mas ele ia viver junto com a igreja como ser humilde diante de Deus. E, obviamente, ele ia apontar para a cruz do Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 18. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ter convosco. E aqui a ideia é que alguns se tornaram arrogantes, orgulhosos, soberbos, e estavam guiando a igreja por um caminho ruim. E Paulo diz, eu vou aí, eu vou conversar com vocês, e eu quero ver como vocês estão caminhando. Vocês acham que eu não vou? Eles ganharam talvez força, achando que o apóstolo não fosse lá ver como eles estavam. E olha o verso 19, mas em breve irei visitá-los, se o Senhor quiser. E então conhecerei, não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Não era toda a igreja que era soberba e arrogante, mas provavelmente alguns líderes e boa parte da igreja. E o apóstolo ia lá, confrontá-los pessoalmente. Imagino eu que ele mandou Timóteo já para ir preparando o terreno, para que aqueles irmãos pudessem já entender que eles tinham que se arrepender dos pecados deles. Timóteo ia fazer um preparo para que quando Paulo chegasse, não fosse tão difícil, mas as palavras do apóstolo aqui são bem duras. Ele ia para confrontar a igreja de pecados graves. Isso é importante nós entendermos. Às vezes é necessário confrontar os pecados. Pecado, irmão, é um negócio muito sério. Pecado se corta pela raiz. O pecado você não deixa entrar na sua vida. Depois que o pecado entrou, quando eu digo pecado entrou, todo dia nós pecamos, mas todo dia estamos confessando nossos pecados e buscando ao Senhor. Essa é a nossa rotina. Mas se em algum momento um pecado entrou e você não confessa e gosta, e carrega, e cuida dele dentro do seu coração e da sua mente, esse pecado vai lhe destruir. Esse pecado vai arrasar com você. Talvez não nesse mês, não nesse ano, mas em breve. Pecado não se brinca. Pecado se corta pela raiz. E nós temos que buscar o Senhor para nos ver livres dos nossos pecados. Não podemos ter pecados no nosso coração e na nossa mente, pecados costumeiros, pecados chamados domésticos, pecados que nós não vemos problema. Todo mundo tem, todo mundo peca, não é problema, eu vou pecando aqui e tal, e a gente vai carregando. Não funciona. Um dia a conta chega e quanto mais tempo passar, maior vai ser o desastre. E é por isso que Paulo tem que tomar uma medida como essa. Eu vou visitar vocês e eu quero ver o poder dos ensoberbecidos. Por que Paulo falou isso? Porque até o momento era só palavra, era só verbal. Eu quero ver o poder. E aí entramos no terceiro ensino. O segundo ensino é que nós precisamos ser lembrados da humildade de Cristo. Timóteo foi lembrar e Paulo ia lá lembrá-los. Vocês têm que ser humildes como Jesus Cristo e não soberbos como os gregos. Terceiro ensino. A humildade é poder no reino de Deus. Humildade é poder no reino de Deus. O que é humildade? Humildade, mais uma vez, não é você ser apático. Isso não é humildade. Humildade não é você ser uma pessoa pobre ou simples. Isso não é humildade. Humildade aqui é como Jesus Cristo, que ele se deixou maltratar, mesmo sendo Deus, para cumprir a vontade de Deus. Isso é humildade. Uma pessoa lhe maltratou, você quer reagir? Não vou reagir.
eu vou amar essa pessoa. É fácil? Não estou dizendo isso. É muito difícil. Mas por que eu não vou reagir e me defender se ela me maltratou? Por amor a Jesus Cristo. Eu vou reagir em amor. Talvez hoje eu não consiga. Estou abalado. Vou me preparar. Vou orar. Vou ler o que a Bíblia diz. E em breve eu vou reagir a essa pessoa que me maltratou com amor. E é assim que nós temos poder no reino de Deus na terra. Esse foi o grande poder do Senhor Jesus Cristo. Porque maltratado, morto na cruz, Ele amou os pecadores perdidos. Esse é o modelo para nós. Mas pastor, eu não quero sofrer. Tem que ser desse jeito? Vamos chegar já lá. Tem que ser desse jeito. Porque o pecado dominou, não tem outra forma de viver. Essa é a realidade. Ah, mas eu não quero viver assim, eu vou viver noutra ótica. Um dia a conta chega. Entende? Essa é a realidade. E é isso que Paulo está ensinando para esses irmãos da igreja de Corinto. Olha, a humildade é o poder no reino de Deus. 1 Coríntios 4:20. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Olha o verso 19. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Mas o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Há dois poderes aqui. Um poder que é fraco é o poder dos ensoberbecidos. E um poder que realmente é poderoso é o poder do reino de Deus. Paulo vai chegar a eles, não é na brutalidade e na ignorância, mas é no poder do Espírito Santo de Deus, em humildade, e vai conquistar aqueles irmãos para andarem no caminho de Jesus. Esse é o poder que todo crente em Jesus tem para realizar a obra de Deus. Esse é o poder no reino do Senhor. Os ensoberbecidos se achavam poderosos, mas eles não têm poder de nada. É um poder do pecado, entende? E eles tinham que reconhecer, se são crentes em Jesus, o poder do reino de Deus, que é Jesus Cristo crucificado, e especificamente mostrando a humildade de Jesus que esses irmãos precisavam ter para obedecer a Deus, deixar as filosofias gregas, unir a igreja na mente de Cristo, numa mentalidade que é Jesus Cristo, para que esta igreja realmente seguisse para a glória de Deus. Esse é o argumento do apóstolo aqui. Em 1 Coríntios 4:8, nós entendemos, lemos, já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós, sim, tomara reinasseis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. No verso 20, Paulo fala do reino de Deus. No verso 8, lá atrás, do mesmo capítulo 4, Paulo fala de outro reino. É o reino dos ensoberbecidos, o reino dos que se acham fortes, o reino daqueles poderosos aqui na terra, que acham que por terem a filosofia dos gregos ou o poder dos romanos, são muita coisa. O reino de Deus é diferente. Dois reinos sendo confrontados, dois poderes sendo confrontados, e nós que somos crentes, somos, obviamente, do reino de Deus. Por isso Paulo diz, eu quero ver o poder de vocês, quero ver o reino de vocês, o reino dos ensoberbecidos, esse reino que parece forte, está fracassado. O reino de Deus é que vai vencer no final. Os fracos é que são fortes. Aí você vai entender por que Paulo quer dizer isso. Tudo que Paulo ensinou aos coríntios e nas epístolas, ou pelo menos tudo não, mas grande parte, ele aprendeu, obviamente, do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa ou outra, realmente, Paulo acrescentou lá na doutrina sob a inspiração do Espírito Santo de Deus. Mas o apóstolo, ele está ensinando o que Jesus Cristo ensinou nos evangelhos. Olha Lucas 22, 24, como Jesus ensina o poder no reino de Deus. Lucas 22, 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige
seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa, pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Essa é a humildade de Jesus. Jesus quer mostrar que no reino de Deus, ser grande é servir ao seu próximo para a glória de Deus. Não servir o próximo somente por causa do próximo, mas é servir o próximo porque Deus vai ser glorificado. E quando alguém disser e lhe elogiar, você crente em Jesus, olha, estou admirado com a sua vida, como você ama aquele que te maltratou ali, como você está ajudando aquela pessoa que só te fez o mal, como você é bom. Qual a sua reação? Sou bom não. Você não sabe o quanto eu sou ruim, né? O pecado ainda está na minha natureza. Tudo que você viu foi reflexo do poder de Deus na minha vida, pelo Espírito Santo de Deus que age em mim, porque Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Não sou eu, é o agir de Deus na minha vida. E é isso é a humildade que Jesus quer que nós tenhamos. Normalmente, às vezes, os crentes, quando são elogiados pela sua prática em sociedade, prática de amor, prática de perdão, eles acolhem, não é? E eles, você pode até dizer obrigado, não tem problema, né? Mas eles acolhem como se o poder fosse deles. Não, foi Deus que nos transformou. É a graça de Deus que nos faz amar quem nos maltrata ou quem nos odeia. É a graça de Deus, é o poder de Deus, não vem de nós. Porque nós, se formos honestos, né, quando alguém nos maltrata, nos prejudica de fato, a vontade é, muitas vezes, ou da vingança, ou do revidar. Você pode ser a pessoa mais mansa do mundo, mas deixa alguém maltratar seu filho. Não é verdade? Né? Deixa alguém fazer alguma coisa ruim, né, para a sua família, ou alguma coisa nesse sentido. E aí você já pensa, é natural do pecador. Todos somos assim. E o que Jesus quer é que façamos exatamente o contrário, pelo poder de Deus, pela, digamos assim, né, a unção do Espírito sobre nós, para virmos a amar o que nos maltrata. É isso que Jesus está dizendo. Eu não sou quem está à mesa, eu sou quem serve. E João 13, verso 13, Jesus é mais explícito nessa verdade. Jesus diz, vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Vê, não é humildade. A pessoa chega para Jesus, mestre, não sou mestre. Não, Jesus diz, eu sou mestre, eu sou o Senhor, é fato. Então tem que ter cuidado com a falsa humildade, né? Uma pessoa lhe elogiou, obrigado, mas foi o poder de Deus, foi Deus que agiu, porque por mim eu não sou assim. Jesus diz, eu sou mestre, verso 14, João 13, 14, ora, se eu sendo o Senhor e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então, no reino de Deus, o poder é ser servo. Quanto mais servo, mais poderoso no reino de Deus. Quanto mais imitarmos o Senhor Jesus Cristo, na condição em que ele viveu, mais poderosos no reino de Deus. E o poder no reino de Deus é superior ao poder do reino dos soberbos. Qual o poder do reino dos soberbos? Era o que os coríntios procuravam. Era o conhecimento, era a filosofia, era o status dentro da sociedade greco-romana, e o tempo passou. Mas hoje não mudou. Qual o poder que as pessoas querem? É esse poder. É o status, é a riqueza e tantas outras expressões do poder na terra. E o que é que nós devemos buscar? O poder no reino de Deus. Eu não estou dizendo que é errado você ter uma profissão, subir na sua profissão e ser promovido no seu trabalho. Isso não é pecado, obviamente, quando o reino de Deus está em primeiro lugar.
Agora, se o reino de Deus não está em primeiro lugar, se você não busca esse poder do reino de Deus na sua vida, poder de imitar Jesus, ser servo como Jesus, humilde como o Senhor Jesus Cristo, talvez você esteja se mundanizando, secularizando e colocando um pé na sociedade dos pecadores, e aí vai ser muito complicado e você vai sofrer como estes irmãos da igreja de Corinto. Jesus fala muito sobre o reino de Deus, tanto que quando Jesus pregava o evangelho, era chamado o evangelho do reino de Deus. Olha o que Jesus diz lá sobre o reino de Deus em Lucas 17. Interrogado, verso 20, Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu. O fariseu chegou: quando vem o reino de Deus? Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Vai ter um momento que o reino de Deus virá com visível aparência. A gente sabe disso. Jesus retornará com os exércitos celestiais, vencerá as hostes do anticristo e do falso profeta e instalará o governo de Deus na terra. Isso vai acontecer, está muito claro, né? Tanto nos profetas como Isaías, Ezequiel, como no próprio livro do Apocalipse de João. Isso vai acontecer. Todo olho verá Jesus retornando na sua segunda vinda. Isso está muito claro no sermão profético do próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 25. Mas, noutro sentido, o reino de Deus está dentro de nós. Que sentido? A igreja é uma expressão do reino. A igreja representa o reino de Deus na terra, mas ela não é o reino consumado. E o reino não está visível. O que é que a gente vê aqui? Tem uma pessoa aqui falando, vocês sentados aí, ouvindo. Cadê a glória de Deus aqui? Onde estão os anjos? Onde estão as bênçãos do Senhor na sua potencialidade máxima? Cadê Jesus aqui? O Rei? A gente não vê nada disso. Cremos pela fé e porque a Bíblia nos mostra todas essas verdades e cremos na Bíblia como a palavra de Deus. Esse reino de Deus, ele está dentro de cada crente em Jesus, que imita o Rei, o Senhor Jesus Cristo. E é nesse sentido que a igreja, ela expressa o reino de Deus na terra. E esse é o poder dos crentes em Jesus. Entende? Nós temos o poder de Deus para representar o Senhor Jesus Cristo, o Evangelho, abrir a porta do reino de Deus para os perdidos nos seus pecados, apresentar o amor do Senhor, amar os perdidos, desgraçados, que estão aí intoxicados com todo tipo de pecado. Nós temos esse poder que Jesus colocou em nós no dia em que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. É exatamente isso que Paulo está pregando para a igreja de Corinto. Por isso nós lemos aqui há pouco o verso 20. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Ou seja, não é só um discurso vazio. O reino de Deus não é só vãs filosofias, não são fábulas, não é só conversa. O reino de Deus é poder, e esse poder se expressa na nossa vida, nas nossas atitudes. A maior pregação que você faz é a pregação com a sua vida. É o seu testemunho de 10, 20, 30, 40, 50 anos, falando do Senhor Jesus Cristo, vivendo a fé em Jesus. Esse é o grande poder. E quando uma pessoa ouvir você pregar, ela vai se admirar, porque sabe quem você é, acompanhou a sua vida, sabe que você é pecador, sabe que você errou, mas sabe como você perdoou, como você amou, como você luta para amar o Senhor Jesus Cristo. Essa é a força da nossa pregação diária, dos crentes a cada dia. O reino de Deus não é só conversa, como o dos coríntios. O reino de Deus é
poder. Esse poder, a humildade que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, como a gente tem observado aqui nessa epístola. Mas é muito mais do que só a humildade em Cristo, é tudo que nós fazemos para a glória de Deus. No verso 19, nós lemos, 1 Coríntios 4, 19. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecereis não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Esse poder não existe. Esse poder dos ensoberbecidos é a arrogância dos coríntios. E a ideia é que quando Paulo chegasse lá para exortá-los, Paulo estaria mostrando a natureza do pecado deles claramente, ou eles se arrependeriam, ou eles seriam assim, desligados da igreja de Corinto, como Paulo vai mostrar no capítulo 5, que nós vamos estudar em outro momento. E o verso 21, 1 Coríntios 4, 21, que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então Paulo fala como um pai. Vocês querem receber a vara? Eu vou falar duro, eu vou ter que mostrar a vocês todos os erros e pecados de vocês, ou quando eu chegar vocês já estarão arrependidos, e eu posso chegar com um espírito manso, tranquilo, só para podermos estar juntos e adorar o Senhor. Paulo falou aqui como um pai, e deu a escolha. Paulo deu a escolha. Vejam como vocês querem. Parece até hoje o texto que nós lemos em 1 Crônicas, Deus dando a Davi a escolha. Como é que você quer ser castigado? Tem 3 opções. Misericórdia de Deus, né? Deu 3 opções para Davi e escolher. É como você chega para um filho e diz, como você quer levar a sua peia? Você quer o cabo de aço? Brincando, irmãos, é brincadeira. Você quer o cabo de aço? Você quer a chinela havaiana? Ou você quer a varinha ali do galinho fininho da árvore que eu tenho ali? Escolha aí, qual dos 3 você quer? Aí a criança vai escolher, eu quero a varinha fininha, né? Porque vai muito bem, a criança é esperta, né? Mas, obviamente, não é para maltratar a criança, é só para ela entender que o pecado traz consequências terríveis. Poder de Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa nessa humildade que nós dedicamos ao Senhor em obediência a Deus. Tudo isso que Paulo falou, ele aprendeu na prática. Nós estamos aprendendo isso na prática. Aprender a exercer o poder de Deus diariamente. Olha, 2 Coríntios 12, verso 9. 2 Coríntios 12, verso 9, texto que fala de Paulo, quando ele teve o espinho na carne ali, que foi Deus quem colocou, para ele não se ensoberbecer, percebe? Ele tinha o mesmo pecado dos da igreja de Corinto, ensoberbecidos. Paulo estava se ensoberbecendo, para ele não se ensoberbecer, espinho na carne. O que era espinho na carne? Não sabemos. Era uma doença? Talvez. Era um problema, era uma dificuldade que ele tinha na vida? Não sabemos. Mas maltratava o apóstolo, e ele orou a Deus, para que Deus tivesse misericórdia, e Deus disse, não, você vai continuar com o espinho aí. Por quê? Porque só assim você cumprirá a sua missão. Olha, 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Entende? O poder de Deus vai agir em nós quando reconhecermos as nossas fraquezas. Paulo teve que passar por momentos de sofrimento e fraqueza, com esse espinho na carne, para ele não ser soberbo. A soberba destrói a obra do Senhor nas nossas vidas. O nosso orgulho como seres humanos, capazes, inteligentes, poderosos, ricos, prósperos, nos afastam de Deus. Eu não estou dizendo que você não deve estudar, trabalhar, ter posses, não estou dizendo que isso é pecado. Mas quando isso se torna fundamental na minha vida, Deus não age em mim, porque eu me tornei orgulhoso e soberbo. Eu confio em mim, e quando eu confio em mim, eu deixo de confiar em Deus. Então eu tenho que deixar de confiar em mim e confiar no Senhor. Por isso o Senhor Jesus Cristo falou da pobreza de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito. É reconhecer, eu preciso de Deus. Se eu não reconhecer isso, o poder de Deus não vai agir na minha vida. E Deus estava ensinando o apóstolo, que escreveu a primeira epístola aos Coríntios,
Estava ensinando esse apóstolo a depender dele, de Deus. E Deus disse, a minha graça te basta. Ou seja, Jesus Cristo na sua vida, Paulo, é suficiente. O fato de você ter crido em Jesus e ser salvo é suficiente. Você só precisa disso, Paulo, para ser feliz. Você não precisa de nada mais. O resto é adereço. O resto é um mimo que Deus te deu. Tendo Jesus, temos tudo. Porque vamos viver eternamente com o Senhor no novo céu e nova terra. Essa vida aqui, ela é temporária, ela é passageira, ela não tem muita coisa para nos oferecer. Quando você lê a Bíblia, você percebe, essa vida aqui não tem muito o que oferecer. Mas o ser humano está procurando. Eu quero uma coisa para ser feliz. Eu quero achar algo que me realize. Não tem. É só o Senhor. É Ele quem nos realiza. É Ele quem nos engrandece. É Ele quem nos fortalece. Ele é o nosso maior amor. É o Senhor. E Paulo estava aprendendo isso. Então Deus disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque ele entendeu, eu preciso passar por essas fraquezas para eu não me ensoberbecer. Talvez por isso Deus não te deu o dinheiro que você gostaria de ter. Talvez por isso Deus não te deu a saúde que você gostaria de ter. Talvez por isso Deus não te deu tantas coisas, porque Ele sabe que você não pode ter certas coisas, porque senão você vai se ensoberbecer. E você não vai ser útil na obra do Senhor. E o poder de Deus não vai agir na sua vida. Por quê? Porque você desviou o foco para as coisas aqui desta terra. E Paulo continua. Verso 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas. É esquisito, né? Sinto prazer, parece que a pessoa sente prazer em sofrer. Não, não é isso. Mas é porque quando eu passo essa dificuldade, eu sei que eu preciso de Deus e eu estou mais perto do Senhor. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Não é qualquer fraqueza, necessidade, injúria ou angústia. São aquelas por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Era isso que Paulo queria ensinar para a igreja de Corinto, esse tipo de força. A humildade do Senhor Jesus Cristo deve estar em nós. Temos que imitar aqueles que são humildes em Cristo. Temos que ser lembrados dessa humildade. E essa humildade é poder no reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude a vivermos assim, como Jesus viveu e como o Senhor quer que vivamos. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor, por Tua graça e misericórdia nas nossas vidas, porque o Senhor nos tirou das trevas do pecado. Obrigado, ó Pai, porque é o Senhor quem nos guia, quem nos orienta. Pai amado, quebranta os nossos corações. Nós, crentes da modernidade, estamos, talvez, muito acostumados a uma vida secularizada, a uma vida normal, a uma vida comum aqui nesta terra, e esquecemos de como o Teu poder age em nós diariamente, na proclamação do Teu Evangelho, no nosso tempo de oração, no nosso testemunho na rua, no trabalho, na universidade ou na escola. Capacita-nos, Senhor Deus, a não sermos como os soberbos de Corinto, que buscavam o poder desta terra, a filosofia vigente na época deles. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos pela cruz do Senhor Jesus Cristo, imitando a humildade do Teu Filho, do Teu servo, e buscando este poder, o poder no reino de Deus, que transforma a vida das pessoas. Ajuda a Tua igreja, todos nós aqui, a sermos usados por Ti, para a glória do Teu nome e para transformar a vida das pessoas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, lhe dê uma boa semana, lembre de ler sua Bíblia, uma boa noite e até breve.